Olá, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando com mais uma edição de O Gol no Mercado, trazendo as principais notícias do mercado da bola no Brasil e no mundo, para você ficar por dentro daquilo que está acontecendo no seu time, no seu rival, né? Queremos saber a sua opinião também, é sempre muito bem-vindo. Deixa o seu comentário aqui embaixo dizendo se você está gostando das movimentações ou não está, ou não estão acontecendo movimentações também no seu time. Deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol e lembre-se que todas as informações do mercado da bola você confere em tempo real em ugol.com.br. Confira! Vamos começar aqui o vídeo de hoje falando de uma barca. O pessoal gosta quando a gente fala de barca, né? Time mandando embora um grupo aqui e deve ter uma barca gringa na equipe do Grêmio, segundo a informação do jornalista Eduardo Gabardo, do Zero Hora. O Grêmio que está com o limite estourado já de jogadores estrangeiros, né? São 12 gringos no Grêmio, sendo que as competições da CBF permitem no máximo 9 jogadores estrangeiros relacionados por partida. Pois bem, o primeiro deles, a Jair, o Felipe Carvalho, jogador que estava emprestado ao New York Red Bull, voltou, é um meia uruguaio, que já volta para os Estados Unidos, porque o Grêmio aceitou uma proposta do Portland Timbers e mandou embora o Carvalho para a terra do tio Sam. Outro negociável é Franco Cristaldo, jogador argentino que começou a temporada, foi titular a maioria das partidas pelo Grêmio, tem 29 jogos nesse ano com a camisa do Grêmio, dois gols marcados, mas foi caindo de rendimento e, segundo as informações, se chegar uma proposta, o Grêmio não vai fazer esforço para segurar este meia argentino de 28 anos. E por fim, tem que falar do belga, o Francis Amuso, é o terceiro nome a ser negociado, né, segundo as informações, um atacante belga que chegou 25 anos apenas. Começo do ano ele chegou na temporada, não se adaptou muito bem, 20 jogos com apenas 2 gols e uma assistência com a camisa do Grêmio. O staff do jogador já está ciente que o Grêmio não pretende continuar com o trabalho do Amuso e já procura um lugar para ele na Europa, né? Como eu disse, são 12 estrangeiros no Grêmio nesse momento e o limite da CBF é de apenas 9 por partida, então tem uma barca gringa na equipe do Grêmio nos próximos dias. Falando em barca, tem barca chegando também, né? Quem sabe? O torcedor do Fluminense aguarda aqui, porque são 3 nomes vindos da MLS que podem pintar com a camisa do Flusão. O Fluminense foi para os Estados Unidos para disputar o Mundial, gostou de alguma coisa por lá e está querendo trazer os reforços direto dos Estados Unidos. Segue olhando para a MLS, Santiago Moreno, jogador que a gente já falou aqui em outras edições de O Gol no Mercado, aparentemente já tem um acordo costurado ali com o Moreno, com o staff do jogador, falta apenas o acerto da equipe do Fluminense com o Portland Timbers, está se encaminhando esse acerto e podemos ter o Santiago Moreno sendo apresentado na equipe do Fluminense muito em breve. Assim como existe um interesse e já existe uma negociação bem adiantada com o Luciano Acosta, um meia de 31 anos que atua no FC Dallas, né? Começou a carreira dele no Boca Juniors, defendeu o Estudiantes, está desde 2016 na equipe, na MLS, né? Jogou já em Cincinnati e está lá na equipe de Dallas. As negociações parecem bem avançadas, tá? Porque na temporada passada, jogando por Cincinnati, ele marcou 15 gols e teve 19 assistências. Fez uma belíssima temporada, mas os números não estão se repetindo na equipe do Dallas, então as portas estão abertas para a negociação, ele pode pintar. Luciano Acosta, então marca esse nome como jogador do Fluminense. E aí surgiu o interesse de mais um jogador da MLS, estamos falando do atacante Rafael Navarro, ex-Palmeiras, jogador que defende o Colorado Rapids. Ele é um atleta de 25 anos, foi vendido no ano passado pelo Palmeiras, já passou pela base do Fluminense. O Palmeiras vendeu no ano passado para o time da MLS por 3,2 milhões de euros. E ainda tem 20% dos direitos, tá? Essa negociação aqui pode pingar uma coisinha lá para a equipe do Palmeiras. O Navarro que tem 11 gols e uma assistência em 26 jogos na atual temporada pelo time do Colorado. Então podemos ter um trio vindo da MLS na equipe do Flu. Duas notícias no Atlético Mineiro, a gente começa com o Renier, que está chegando, desembarcou hoje, né, nesta quarta-feira, dia 6, em Belo Horizonte, para realizar exames médicos e deve assinar um contrato por 4 anos e meio com a equipe do Atlético Mineiro. 23 anos, deixou o Flamengo em 2019, vendido junto ao Real Madrid
por 30 milhões de euros, que dava perto de 140 milhões de reais na época, mas nunca chegou a atuar na equipe principal do Real Madrid. A gente até fez um vídeo especial, tem uma matéria especial também em ogol.com.br, falando sobre os brasileiros que já passaram por Castilha, mas não chegaram a jogar no time principal do Real Madrid. Ele jogou lá, o Renier passou pelo time de Castilha, depois foi emprestado, jogou no Borussia, passou pelo Girona, pelo Granada, pelo Frosinone, não vingou, né? Foi considerado por muitos como uma das piores contratações da história do Real Madrid e agora tenta se reencontrar o caminho da carreira, né? Ainda é muito jovem o Renier, 23 anos ainda, a gente está falando de um cara que já está bastante rodado, passou pelo Real Madrid. O Atlético fez um acordo com o Real, 50% dos direitos econômicos do jogador ficam com cada um, né? O Atlético compra 50% dos direitos e o Renier deve assinar contrato muito em breve, então fique ligado em ogol.com.br. Talvez enquanto a gente coloca esse vídeo no ar, enquanto você assiste esse vídeo, o negócio já esteja concretizado. Enquanto isso, o jovem zagueiro Rômulo, formado na base do Galo, foi apresentado pelo Sporting de Portugal. O jogador chega por empréstimo, como opção de compra, empréstimo por uma temporada, por um ano, temporada europeia, né? Até o meio do ano que vem, com a opção de compra pelo Sporting. E inicialmente, os planos dos Leões, atuais campeões portugueses, é utilizar o Rômulo no time B, né? Tem uma rodagem, divisões inferiores do futebol português. Se apresentando muito bem, ele vai lá e ganha uma oportunidade no time principal. O Rômulo falou que está bem contente aqui, está cheio de expectativa, acredita numa rápida adaptação e comemora bastante essa oportunidade de jogar o time, né? Conquistou aqui o campeonato português na última temporada. Mantendo, né, aproveitando que já está na Europa, vamos falar aqui do Lyon, que investiu 10 milhões de libras na contratação do jovem Tyler Morton, né? Mais 5 milhões de extras adicionais por metas. Um jogador inglês formado na base do Liverpool, 22 anos apenas, teve pouca oportunidade no time de Anfield, acabou sendo emprestado recentemente para o Blackburn, foi para o Hull City e chega como a quinta contratação do Lyon nesta janela, é o quarto reforço. Tá? Aí eu convido vocês até a entrarem em ogol.com.br, que a gente está explicando um pouquinho essa janela estranha do Lyon, né? O Lyon que tinha sido punido com o rebaixamento no campeonato francês por alguns problemas administrativos da gestão Textor. O Textor deixa o comando do time, assume um outro grupo que consegue reverter esse rebaixamento. Teve contratação de goleiro que depois foi revista e o cara foi emprestado automaticamente. Gastaram uma grana, né, no goleiro e emprestaram ele imediatamente. Tá tendo briga com o Botafogo com relação a valores. O Botafogo quer ser ressarcido por algum dinheiro que abriu mão de uma parte do dinheiro para ajudar o Lyon, os dois times pertencendo ao grupo Eagle Football. Então tá confuso, eu convido você a acessar o ogol.com.br, que tem uma matéria especial. Vou colocar aqui embaixo também na descrição o link para você conferir este material. E pra gente fechar, a gente vai falar de Jack Grealish, a ele que foi anunciado como a mais cara contratação da história da equipe do Manchester City, um jogador que chegou em 2021 por 100 milhões de libras. Eu lembro até hoje da apresentação do Grealish, o anúncio acontece no momento em que o Messi está saindo do Barcelona, e aí o pessoal falou, tivesse esperado um pouquinho mais, talvez fosse o Messi aqui e não o Grealish, mas investiram 100 milhões de libras no Grealish e não funcionou muito bem assim, ele nunca conseguiu repetir o futebol que tinha apresentado na equipe do Aston Villa e agora tem o interesse do Everton. Antes da disputa do Mundial de Clubes, aliás, o Grealish nem viajou com a equipe do Manchester City para os Estados Unidos, o Pep Guardiola já tinha falado que o Grealish não fazia parte dos planos do City para a próxima temporada. O Everton tenta um empréstimo com opção de compra no final desse período de um ano. A ideia inicial do Manchester City é vender o jogador, mas poderia aceitar, né, esse empréstimo caso não apareça nenhum outro interessado. O Grealish tem contrato até a metade de 2027 com a equipe do City, aí abriria aí uma parte, né, o dinheiro, o salário alto do Grealish sairia das mãos do City também, então seria uma boa ideia. É um caso que pode ser uma negociação um pouquinho mais complicada, mas pode acontecer da mais cara contratação da história do Manchester City e parar no Everton, um time que brigou só contra o rebaixamento na temporada passada. É isso, pessoal.
Mais informações do mercado da bola em ugol.com.br. Aqui embaixo na descrição tem o link lá direitinho para você já ir direto para a parte do mercado da bola. Todas as transferências em tempo real você confere no nosso site. E aí eu peço mais uma vez para você deixar o seu like, seu comentário, seu hype, se inscrever no canal e até a próxima. Valeu!